Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto e tá começando mais um Pode Constelar com nossa querida e super consteladora Fernanda Ponzeto. Tudo bem, Fê? Tudo bem, pessoal? Eu sou Fernanda Ponzeto. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast. Show, Fê. E do meu lado temos aqui também a nossa querida Eli. Tudo bem, Eli? Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Eli. Me colocaram aqui. Me colocaram aqui. E agora é a hora de fazer as perguntas. Exato. Vamos para as perguntas. Exato. A ideia aqui, pessoal, só para vocês entenderem melhor, a gente tem muita dúvida sobre o que é constelação, como, quando, onde é de comer, onde vive, o que tem, como são. Como né? vivem. Exato. Então, por isso que a Fê tá aqui para nos auxiliar e ser nossa super mentora, né? De todas as dúvidas que a gente tiver. Inclusive, se vocês também tiverem dúvidas, aproveitem para deixar nos comentários aí. Não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar, fazer tudo, né, o que for necessário pra gente conseguir responder o que vocês quiserem, tá Legal. bom? Você que tá ouvindo a gente do Spotify, compartilha esse link aí se você gostar de alguma coisa que o Roberto vai dizer hoje. Boa, Fê. E a gente tem um tema muito interessante pra começar esse podcast, né? Que é empreender com terapia, né? Empreender com terapia. Como que a gente consegue fazer, né, girar a questão financeira, seja ganhar dinheiro, seja com mais clientes, né? Esse mundo todo que é a terapia e que dá pra fazer bastante coisa, principalmente com constelação, né? Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente pensa em terapia, ganhar dinheiro com terapia, a gente tem uma crença aí que há muitos anos quem ajudava pessoas tinha que ajudar sem ganhar nada. Né? Então, ajudar é você entregar uma roupa para alguém, uma comida para alguém, né? Fazer esse movimento de ajudar o próximo não era igual ajudar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Uhum. Então, por muitos anos, a terapia também foi deixada de lado com relação a essa visão de negócios. Né? Então, a gente pode sim usar a terapia e olhar de uma forma empreendedora. Porque a maioria das pessoas, quando pensam em terapia, acreditam que é algo distante de empreender, de ganhar dinheiro. Então, acho que esse é um tema importante para a gente falar hoje. Se você que está ouvindo a gente aí quer mudar de profissão, quer fazer sua transição de carreira, quer trabalhar ajudando pessoas, acho que esse vai ser um grande ponto para a gente aqui hoje. Show, show. Já dá pra entender que tem bastante coisa, né? E minha primeira dúvida: o que de fato é constelação, né? Acho que a dúvida de muitos aí também, entender o que de fato é. Pois é. Eu gosto muito de falar sobre a origem das palavras, né? Então, assim, constelação, quando a gente olha a palavra na sua origem, né? A origem alemã, que para falar não é tão prático, né? É melhor falar constelação, porque em alemão é Aufstellung. Quase um trava-língua. Um pouquinho difícil. Mas quando a gente olha o que é essa palavra, né? O significado dela é colocação, posicionamento. Então, constelação, quando veio para a América Latina, principalmente no Brasil, foi colocado como algo, né, um pouco sem significado, como se a gente tivesse que olhar as constelações que estão do céu, e na verdade não é isso, né? Constelação é um método terapêutico que a gente posiciona, entrega os papéis, né, da vida das pessoas numa consciência mais clara. Então, assim, qual é o seu papel hoje como pai na sua família, né? Qual é o seu papel hoje como filho dentro da sua casa? Qual é o seu papel como chefe? Então, esse posicionamento, essa clareza do seu papel é constelação. E a gente faz isso através de um método, porque muitas vezes dentro de casa a gente pode estar com papel invertido. Assim a gente fala, sabe aquela coisa que você olha pro seu pai e você fala, você deveria fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí o filho começa a brigar com o pai, porque acha que o pai tem que ser melhor, diferente. Isso é inversão de papel. Onde eu estou fazendo algo que não é meu. Tomando o lugar, né? Tomando o lugar, né, dessa pessoa. Então, a constelação, ela vem como um método para alinhar esse sistema familiar ou essa empresa. Ela vem alinhar os papéis que as pessoas estão ocupando. Então, constelar é isso. É você colocar cada um no seu quadrado, entendeu? Prático, parece prático, né? Exatamente, é prático. Eu falo para os meus alunos, para que dificultar, gente? Constelação é o método que você vai colocar cada um no seu quadrado, entendeu? Para ninguém ficar mais reclamando de ninguém, botando pitaco na vida do outro. Porque se cada um tá fazendo seu papel, tá tudo certo. Tudo gira, né? Tudo gira. O problema é
que cada um faça isso. Por isso que a gente tem hoje a constelação. Show de bola. Sua dúvida aí, Eli? Vamos lá. Então, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: tem a ver com signo a constelação? Como que é isso? Isso é bom, né? Porque quando eu falo constelação, o céu, a pessoa já começa a pensar, será que é de escorpião? Será que tá na casa 10, né? A constelação. Se você aí, de alguma forma, gosta de mapa astrológico, cuidado, não tem nada a ver com isso, tá? Então, a constelação, ela tem a ver com alinhar um sistema em desequilíbrio. Quando o sistema está em desequilíbrio, né? E eu acho que é melhor até eu responder o que é um sistema, né? Então, assim, o que é um sistema, gente? Se você está dentro da sua casa, você tem aí algumas partes, né, da sua casa, que é você, se você está casado, é o teu marido ou a tua esposa, se você tem filhos, são seus filhos. Então, para a sua casa existir, existem partes. E o sistema, ele só acontece quando essas partes estão em conjunto, né? Então, um sistema familiar é quando essas partes estão juntas. Então, qual é o meu sistema familiar? Então, se você está aí casado ou casada, olha para quem está junto com você. Aquele é o teu sistema. Quando você está indo na empresa, no trabalho, as pessoas que estão trabalhando com você, o seu chefe, o seu par, fazem parte do sistema da sua empresa, do sistema do seu departamento. Então, o sistema nada mais é do que a soma das partes do ambiente que você se encontra, tá? Então, às vezes, essas partes estão desalinhadas, porque estão lá, cada um vivendo a sua inversão de papel. Estão olhando a vida não como deveriam olhar. No olhar de mãe, no olhar de filho, no olhar de pai, ou no olhar do chefe. Então, toda vez que eu estou fora do meu papel, eu estou desalinhado. Então, constelação é um método, né? Não é uma coisa perdida no céu, né? Não é Áries, não é Gêmeos, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Show. E acho que dentro disso, eu quero entender bem como que funciona, né? Pô, tá, é um método terapêutico, mas como que ele funciona na prática? Somente se, por exemplo, eu ou o pessoal de casa também quer fazer isso, tem como? Existe um processo? Como é que funciona isso? Legal. A gente fala assim, para a gente vivenciar a ferramenta, a gente precisa constelar. Então, a gente nomeia, né, a vivência da constelação como constelar. O que é constelar? Eu entro nesse processo onde eu vou começar a identificar o meu papel dentro do sistema que eu estou. Então, constelar é a chance que você tem de visualizar o que você está fazendo, vivendo dentro daquilo que você se propôs a vivenciar, né? Então, assim, quem é o Roberto dentro da casa dele, né? Como filho? Como ele está se relacionando? Ele está fazendo o papel de filho? Ou ele está lá toda hora ajudando pai e mãe, querendo saber se pai e mãe tá bem, fazendo de tudo para pai e mãe ficar bem? Toda vez que a gente está fazendo essa inversão de papel, eu tenho um desequilíbrio no sistema. E a constelação, para você constelar, a gente tem algumas maneiras, né? Então, a gente pode olhar esse desequilíbrio de várias maneiras. Então, constelação, você começa fazendo constelação sabendo quais são as formas que você vai fazer isso. Então, na constelação, você pode constelar através de um grupo, né? Colocar esse sistema seu, onde as pessoas vão representar esse sistema, que eu brinco que é como se fosse um Netflix. Você pega o problema, né, que você tá fazendo e você assiste um filme disso, né? Então, a gente traz os representantes para cada um se colocar no papel daquele problema seu. Então, você vem e traz, Fernanda, não estou me sentindo bem dentro da minha família, sempre estou discutindo com meu pai e com a minha mãe. Então, a gente monta, né, um sistema para poder trazer lá seu pai, sua mãe, a gente vai olhando toda essa tua família de fora. Então, a constelar, né, nesse modelo que a gente está trazendo aqui, que é fazer um workshop onde as pessoas chegam até a gente para representar esse sistema, é eu poder enxergar como é que está essa relação, né? Enxergar de fora. É como se você pudesse, pela primeira vez, assistir
você um mesmo, filme, né? como se fosse um filme, né? É o Netflix da Terceira própria pessoa. vida. Então você para de ficar dentro daquele problema e você começa a enxergar aquele problema de fora. Então a gente tem várias formas de fazer isso, né? Pode ser através desse workshop onde as pessoas vão fazer isso. A gente trabalha também com técnicas que a gente fala que são técnicas de âncoras. Tem constelação que a gente monta todo o sistema online, né? A gente consegue fazer isso em visualização online. São formatos, né? Que ajudam a pessoa a chegar no alinhamento que ela busca. Porque se ela está passando por um problema, é porque ela está desalinhada. Né? E, claro, sendo assim, tem gente que busca isso. A pessoa tem que ter alguma coisa ali para eu poder tratar dela, por exemplo. Tipo Cara, isso é muito legal, porque as pessoas perguntam, né? Para que serve a constelação? As pessoas conhecem a constelação. Então, assim, se você tá aí em casa, tem conflito com o marido, tem conflito com a sogra, tem conflito com a esposa, tá brigando com o chefe. Quem não tem conflito, né? Quem não tem Se conflito? você tem um conflito, se você tem esse conflito aí que você tá imaginando na tua vida e tá te incomodando, você já pode constelar. Por quê? Constelar é alinhar. Então, se eu estou em conflito, eu estou em desalinhamento com o sistema que eu estou vivendo. Né? E toda vez que a gente está desalinhado, a gente realmente começa a ter emoções nas quais a gente começa a sentir desconforto. Então, a hora que a gente está em conflito com o marido, a gente começa lá a ficar angustiado, não saber se é isso ou não. Será que eu estou no casamento certo? Será que tem que trocar de marido? Será que tem que trocar de mulher? O que está acontecendo comigo? Estou brigando lá com o filho. Será que eu deveria ter filho? Será que esse filho é certo para mim? Começa um monte de dúvida, e dúvidas muito básicas, né? Porque quem é mãe, quem é pai sabe. Básica, né? mas com o tempo ficam pesadas, né? Exatamente. Porque uma hora você tá lá tendo um conflito lá que parece, a criança tá te incomodando ali porque você quer trabalhar, ainda mais nessa pandemia, né? O pai Todo queria mundo, trabalhar, né? e as crianças tudo dentro de casa. E aí a gente olhava aquilo, né, como algo muito complexo. Mas a hora que esses sistemas se unem, né? Pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, cada um vai pensar de um jeito, cada um vai ter uma postura. E aí os conflitos começam a aparecer. Então, se você sente aí uma angústia, medo, tristeza, raiva, porque você está vivendo situações complexas, você pode constelar. Né? Show. Ô, Fê, eu tenho uma dúvida. Para quem está nos ouvindo aí, que é terapeuta, né? Imagino que todo mundo está pensando assim, é difícil se preparar para trabalhar com isso, né? Para empreender com isso? Como que é isso, assim? Conta pra gente, assim, um pouquinho, até pra gente entender, né? Como vai ser o passo a passo para essa pessoa se preparar. Existe, Legal. né? Um passo a passo também? Legal. Olha, é muito bacana essa área da terapia, porque na terapia a gente também tem que se preparar, como qualquer área da vida, né? Se você quer ser um médico, você vai lá, vai estudar para ser médico. Se você quer ser um advogado, você vai lá para estudar para ser um advogado. Então, em toda área, você precisa de uma preparação. Mesmo que seja hoje a preparação que a gente vê que está tão mais fácil, né? Que às vezes você quer trabalhar com algo diferente dentro do mundo atual, do mundo digital, por exemplo. Você faz um curso, você consegue se preparar, porque aquele curso tem todas as ferramentas que você precisa para atuar onde você quer. E com a terapia é a mesma coisa, né? Você tem hoje condição de aprender um método que te ajuda na profissionalização para que você possa ser um profissional da área de terapia. Então, tem sim como você precisa estudar o método que vai te dar essa ferramenta para você fazer esse movimento. Então, com certeza, dá para aprender a ser terapeuta, dá para aprender a ser constelador. Qualquer um pode, Qualquer né? um pode. Qualquer então. pessoa pode, mesmo sem experiência, né? Você pode fazer esse processo. Tem muita gente que estuda comigo que tá aí, né? Às vezes quer uma carreira diferente, não sabe qual. Quer fazer uma transição de carreira, tá lá trabalhando, né? Na área que já tá de saco cheio de trabalhar, não sabe mais o que fazer, quer ajudar pessoas, gosta de ajudar pessoas, não gosta de ajudar mais o chefe. Quer sair disso aí. Então, é um caminho muito bonito, porque através da terapia a gente consegue ter uma função no mundo onde a gente desbloqueia a vida das pessoas, né? E principalmente quando a gente aprende essa ferramenta, né? A gente aprende a desbloquear a própria vida. Então, olha que bonito. Depois que você desbloqueia a própria vida, você ganha, né, preparo para desbloquear a vida do outro. Então, Esse é isso é quase um maravilhoso. arauto do autoconhecimento, né? Maravilhoso, Você chegou cara, no nível né? avançado de conhecimento. Maravilhoso. Eu falo isso para os alunos. Eu falo, cara, a gente só consegue ensinar depois que a gente também vivencia o método. Então,
é importante estudar para que a gente, né, vivencie isso, para que a gente se desbloqueie, para que tire todas as merdas que estão aí na vida e aí a gente consiga ajudar o outro. Porque a tua experiência vai ajudar muito na tua profissão. Então, se você está com medo, né, de fazer uma transição ou quer escolher uma carreira que possa te ajudar a ajudar o outro, essa é uma das carreiras mais bonitas que eu já vi. Porque você aprende de verdade, né? Para você mesmo para você e para o próximo. Você não está só servindo o outro, como muitas vezes é. A gente se forma, né? Me formei na época lá para quê? Para servir uma empresa só. E aí, poxa, quanto aquilo me fazia bem, né? Chegou uma hora que aquilo já não me fazia bem, né? Trabalhar só para o outro, no sentido de ter um trabalho assim mecânico quase. Um trabalho mecânico. E quando você tem esse movimento de aprender para ajudar o outro numa forma terapêutica, cara, é muito bom. É bonito de se ver e de se sentir, né? Quando a gente fala de lidar com pessoas, acho que tem isso. Cada caso sempre vai ser um caso. Você pode atender milhões de pessoas. É verdade. Mas é sempre diferente, né? Olha, você não gosta de rotina, meu caro amigo e minha cara amiga? Vem pra terapia, entendeu? Que é o lugar que não tem rotina. É um problema diferente a cada hora. As pessoas estão confusas. É uma loucura. Então, se você gosta de ajudar, vai em frente. Você já descobriu algum problema que você tinha como terapeuta, entendendo um problema de alguém que você estava atendendo, por exemplo? Isso é legal. Porque você acaba também se entendendo ou crescendo, né? Em conjunto, é quase uma troca. Essa pergunta é legal, porque assim, são duas fases na vida do terapeuta, né? Aquela fase que ele nem sabe que ele vai ser um terapeuta. Então, ele tá ali, ele fala que vai fazer o curso ou o método pra ser um terapeuta. Mas ele tá na fase 1 ainda. Ele quer resolver os problemas da vida dele. Então, essa fase 1 é muito boa, porque não tem esse tipo de projeção, né? Eu tô atendendo alguém e percebo um problema no outro que é meu. Por quê? Porque tem a fase 1 para você fazer isso. Então, quando você tá lá estudando, você já faz um processo muito forte de autoconhecimento e você já desbloqueia um monte de coisa na vida, né? Então, eu costumo falar que você já limpa aquela casca, né? A casca dura vai embora. Mas aí sobram uns pozinhos, né? Que ainda fica daquela casca dura. E esses pozinhos você vai encontrando, às vezes, no atendimento. Porque aí sim, você vai fazer um atendimento e você fala, caramba, poxa, acabei de ouvir um fato, né? Esse fato tem a ver com algum problema que eu ainda, né, não visualizei 100% na minha vida. Seja em você ou seja no geral, né? Perfeito. Então, a gente sempre aprende. Eu falo, o terapeuta que se forma, né, terapeuta, ele tem que estar disponível a aprender. Então, se você está ouvindo a gente e gosta de aprender coisa nova, ser terapeuta é uma área maravilhosa, porque você aprende todos os dias. Boa. E você falou um ponto antes dessa pergunta, referente a quem a gente trata, porém se limita só a atender pessoas que têm problema? Até onde vai? Né? Quem são, ou quantos são, como são? Pois então assim, a gente tem no mundo, né, uma série de situações polêmicas e é muito legal porque assim, essas situações polêmicas geralmente a gente trabalha na famosa fofoca, né? Então as polêmicas são conhecidas como fofoca e aí todo mundo gosta de dar uma checada no que está acontecendo na vida do outro, o que está acontecendo com o outro, por que o outro está assim, e adora dar um pitaquinho também, né? Deveria ser assim, deveria ser assado, ou né, ver a notícia onde já se viu, olha só, saiu de casa com um casamento de 10 anos, onde já se viu. Nossa, acabou o namoro. Nossa, começou há um ano esse namoro. Como assim que acabou um ano? Então, a gente está acostumado, né, nesse meio, né, de olhar os conflitos. Então, tem mercado, porque tem conflito. Então, toda vez que tem conflito, a gente tem condição de alinhar o conflito. Claro que quando a gente olha e você me pergunta, né, as pessoas vêm procurar por quê? 90% dos casos porque estão passando por um conflito, né? 10% dos casos porque querem melhorar a performance da vida, que já estão ali, já passaram por vários movimentos, e aí elas querem exponenciar, sabe? O cara tá ganhando 1 milhão, quer ganhar 2.
entendeu? Mas isso é uma parcela muito pequena. Então, a maioria que vem... Quero também esse caso logo. Né? Então, esse é um bom movimento, viu? Você tá ouvindo a gente? Vem pros 10%, entendeu? Que você quer fazer constelação, é pra ganhar 2 milhões. Já tá ganhando 1. Se você não tá ganhando, tá na hora de desbloquear aí coisa que tem por aí. Então, a maioria é porque tem um conflito. Né? Poucos estão nesse movimento, onde já passaram por muita coisa, já desbloquearam, já vivenciaram, né, as terapias e agora querem exponenciar a própria vida. Carreira, né? Você falou aí de carreira e tudo mais. O quanto que isso desbloqueia em carreira ou empresa ou alguma coisa do tipo? Existe isso? Tem. A constelação, né? A constelação, ela é o quê? Ela é o posicionamento daquilo que está sem posição. Então, por exemplo, você está sem posição, você não sabe quem você é na empresa, você não sabe se você é uma pessoa importante para a tua equipe, você, por exemplo, ganha menos do que você acha que deveria ganhar. Então, isso tudo que você imagina aí como conflito numa empresa é porque está numa posição errada. Ou talvez você não mostrou, por exemplo, a habilidade que você tem, a empresa não consegue ver isso. Você não está no lugar certo, pode ser também. Pode ser que você esteja na área certa, então você está querendo uma promoção, mas talvez ali você não está no ambiente certo para ser promovido, ou aquela área não tem espaço para você ser promovido. Então, são vários os conflitos dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro de uma profissão, que a constelação ajuda a clarear. Por quê? A gente vai colocando as partes, né, desse sistema que está em conflito em ordem. Então, a gente vai, através da constelação, ordenando tudo isso. E aí você descobre, por exemplo, que você está na empresa que não tem nada a ver com aquilo que você tem de habilidade para entregar. Que é o que a gente fala, né? A empresa, você tem muito mais para dar para a empresa e a empresa tem pouco a te oferecer. E é um processo que a gente trabalha na constelação. Quanto você está entregando para a empresa? Quanto a empresa está entregando para você? Porque se isso estiver em conflito, se você está entregando mais para a empresa e a empresa está dando menos para você, algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo, exatamente. Então, assim, tem um desafio ali. E esse desafio, a constelação, ela olha, ela te dá essa clareza. E quando você tem clareza na tua mente, você consegue tomar decisões. Tá? Então, é muito legal isso. A constelação, ela te traz clareza. Então, quando você está confuso, você não consegue tomar decisão. Porque a confusão, ela te faz pensar sobre aquilo. 1000 soluções e tudo pode ser viável, tudo pode não ser viável. Então, de repente, eu dou um tempão lá numa empresa, sei lá, tem gente que pode estar 10, 15 anos fazendo a mesma coisa e, de repente, ela pode ir lá fazer a constelação e descobrir que ficou todo esse tempo lá parado, ela está achando que ela evoluiu, e, na verdade, não. Exatamente, porque ela está vivendo lá aquilo que para ela, né, parece confortável. E isso tem muito. As pessoas falam, Fernanda, eu quero fazer a transição de carreira, mas eu ainda não fiz, mas eu quero. E aí ela tá lá há 5, 10, 20 anos com a mesma ideia. E ela não deu o ponto de partida, né? E esse ponto de partida, às vezes, é muito difícil, porque ela tá lá toda bloqueada com os movimentos que ela não enxerga. Né? E às vezes na constelação, e é isso que é a riqueza da constelação, a gente pode enxergar o sistema inteiro. O que é ver o sistema? Essa pessoa, ela tem uma família, né? Então ela tem alguém, pai, mãe ou alguém que criou, né, essa pessoa. E muitas vezes nós somos refém dessas pessoas que criaram a gente. Tem uma trava, né? Coisa ali do seu dia a dia. Então, por exemplo, um pai que para essa mulher... Exatamente, um pai para essa mulher que falou, por exemplo, trabalho seguro é o trabalho que você fica 10, 15 anos dentro de uma empresa, não saia antes disso. Então, essa informação que vem muitas vezes de pai, de mãe, ou de alguém que você vivenciou no seu sistema, porque eu gosto muito de trabalhar isso, o seu sistema é amplo, né? Não é só pai e mãe, você convive com um amigo, com um chefe há muito tempo, com um irmão, tem o ambiente grande. E as pessoas vão influenciando você. Só que você não se dá conta disso. E você fica refém desses pensamentos. Refém de pensamento de pai, mãe ou de qualquer pessoa que está no seu sistema, muitas vezes faz você ficar bloqueado. Então, a constelação, ela vai abrindo isso, você vai olhando para isso. Por quê? Porque é um método que consegue fazer você ter consciência da tua confusão. Aí você olha aquilo e você consegue clarear aquele movimento confuso. E com clareza, as decisões são feitas. Show. E olha, vendo você falar,
Você até tá querendo constelar, né? Já tô querendo constelar. Já vamos terminar aqui. Tô na fila, tô na fila. E tem uma pergunta Tem umas coisas aqui crucial. pra resolver. E tem uma pergunta crucial. Parece fácil, né? É fácil, principalmente em questão de tempo. Pô, comecei hoje, e aí? Já posso constelar amanhã? Entrar atender gente? Já tô pronta pra constelar? Pois é, assim, claro, você tem que estudar, né? Você tem que olhar e falar, bom, eu quero constelar, então você vai estudar, né? Tem um método rápido para isso, porque o método é feito para que você aprenda de forma rápida. E aí você pode sim constelar, desde que você olhe para esse método, estude esse método e faça ele acontecer na sua vida. E eu falo muito isso para os alunos. Precisa estudar o método para você fazer isso, para que não fique aí, né, essa vontade de constelar. Às vezes as pessoas viram constelação uma vez, ou participaram de algum grupo que constelou, e aí a pessoa sai disso e fala, eu já sei constelar, porque eu vi uma constelação, porque eu participei de uma constelação, agora eu vou constelar. Porque parece muito fácil. Se você nunca ouviu falar em constelação, constelação é um método que quando você enxerga aquilo, quando você vê alguém constelando, você fala, uau, é muito rápido. Eu faço isso numa conversa com um amigo meu, constelei ele já. Olha, eu vou te dizer que se você tem um método, numa conversa você faz esse processo, né? Então, assim, é isso que ao mesmo tempo que é magnífico, assusta muitas pessoas, porque é muito rápido. É muito rápido. A transformação é muito rápida. E a gente está acostumado no mundo a sofrer. Então, assim, nós fomos acostumados a sofrer. Como é que um método vem aí, pega o meu problema que está aí há 40 anos me cutucando e eu aprendo isso rápido, né? Então, eu transformo isso rápido. Por isso que muitas pessoas duvidam do poder da constelação, porque a gente está acostumado a sofrer. Eu lembro que a gente estava nos treinamentos e aí uma aluna falou... poxa, você vê, as pessoas sofrem, mas a minha mãe ela é muito consciente, né? Eu falei, legal, por quê? Ela falou, não, minha mãe tem uma hipertensão e ela fala pra mim que ela se cuida, que ela dá conta, né, da doença dela e tudo mais. Eu falei, como que ela mostra isso pra você? Ela falou, não, minha mãe fala pra mim que já faz 30 anos que ela toma o mesmo remédio. Então, faz 30 anos que ela se cuida. E aí, olha só que maluco quando eu falo isso. Porque, aparentemente, parece que ela se cuida mesmo, certo? Ela toma um remédio, perfeito. Ela faz certinho o que o médico falou, né? Perfeito. Agora, o ponto é, o que na vida dela faz ela ter esse tipo de doença, né? O que na vida dela faz ela chegar a esse ponto de que ela tem que precisar de um medicamento para se sentir bem, para se sentir melhor. E na constelação, a gente observa isso. As pessoas vivem muito tempo com o mesmo problema e acham que qualquer coisa pode sanar a vida dela, qualquer remédio, né, pode vir e melhorar a vida dela. E o remédio, né, há 30 anos é algo demorado, né? E essa pessoa nunca foi buscar. Será que ela está vivendo uma vida estressante? Por isso a pressão dela aumentou? Será que ela está vivendo um momento de conflito? Por isso que ela entrou nesse processo? Porque a gente tem sim a nossa parte genética, né? Porque é uma visão, claro, da saúde. Então você olha a tua parte genética, mas tem muita coisa que vai acontecendo com a gente, porque a gente vai, durante, né, a nossa vida, somatizando esses desafios da vida. E isso vai trazendo as nossas doenças. Então as pessoas se questionam um pouco, né, sobre o que eu estou vivendo. Então, eu estou com dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça faz parte da minha vida. Então, assim, por que será, né, que faz parte da sua vida? O que você tem vivido que te dá dor de cabeça? As perguntas, pode-se dizer que as perguntas feitas são que levam a resposta? Como elas são feitas e tal? Pergunta é poderosa, né? Pergunta é poderosa. Se você sabe, uma boa pergunta, né, tem a chance de fazer você buscar, né, cavar aquele processo que está acontecendo com você. E na constelação a gente usa a pergunta para fazer primeiros diagnósticos, né? Mas não é o ponto principal da constelação. Mas a pergunta, ela é muito importante na nossa vida, né? Então, a gente tem que se perguntar, será que o que eu estou vivendo hoje é suficiente para mim? Será que esse conflito que eu passo hoje na minha vida com a minha família, com as pessoas que eu trabalho, com meu filho, com a minha filha, com a minha sogra, será que isso é bom para mim?
Porque tem muita gente que vive conflitos, né? A gente falou, assim, de doença, deu um modelo de situação, mas tem gente que vive um casamento ruim há muito tempo e tá lá, né? Então, mas faz 30 anos que esse cara é assim, faz 30 anos que ele me incomoda. E a gente fica naquilo. Aceita, né? Então, porque, na verdade, você está né? vivendo um problema, né? E aí, acho que fica tanto tempo no problema que ela acha que aquilo é normal, que tá certo. Perfeito. E a gente aprendeu isso. Por isso que eu falei no primeiro aqui momento. Nós aprendemos a viver o sofrimento como parte comum da nossa vida. Né? Por quê? Porque nossos avós viveram problemas e se sustentaram com isso. Porque não podiam mudar de vida, né? Nossos pais sustentaram os problemas porque também não podiam ter voz ativa. As mulheres, né, tiveram que viver muitas dificuldades porque a mulher não podia se posicionar. Então, nós viemos, né, de gerações que viver com o problema faz parte. Viver com o problema faz parte. E eu gosto muito, né, do método terapêutico que olha para isso e te dá uma nova chance de vida. E olha para você e fala: para de viver isso tudo. Né? Vem olhar para a tua vida, transformar, desbloquear e seguir o caminho que você merece. Então, isso para mim é constelar. É ter consciência do que você está passando, do problema que você está passando. É alinhar esse problema, né, através do método e seguir em frente. E buscar aquilo que você quer, aquilo que você merece. Isso é constelar, sabe? Então, é muito bonito quando a gente vê as pessoas destravando e chegando onde elas querem. Pô, é incrível. Eli, tem mais dúvidas aí? Porque eu tô encantada com constelação. Eu tô encantadíssima. Eu já tô na fila, eu vou primeiro que você pra constelar. Só pra ficar claro. Segundo lugar. A ordem. Vou deixar passar. A ordem aqui é dos mais velhos, entendeu? Desculpa, entendeu? Então é assim que vai ser, tá? Eu achei que ia ter vantagem alguma coisa aqui, mas pelo jeito não. Porque na constelação a gente trabalha a ordem também, a ordem, viu? tá? É nessa hora que a nossa idade é maravilhosa, entendeu? Que a Viu gente como tá faz mais velho, bem ser começa mais a velho? Você constelar viu como é primeiro. bom ser mais velho? Deu prioridade. Já quero. Muito bom. Pessoal, hoje foi isso, pelo menos por enquanto, né, Fê? Mas a gente tem muito mais para falar ainda, tá? Durante os próximos podcasts. Então, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever. Se você tá ouvindo pelo Spotify, compartilha com quem você quer, com quem você acha que deve ouvir esse podcast, porque foi tocante, foi incrível. Eu diria muita informação relevante. E olha aqui. só, se você quiser mais, né, ouvir mais, a gente vai ter a semana da constelação profissional. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou... 7 a 12 de dezembro, a produção já tá me avisando. 7 a 12 de dezembro, vem comigo que eu vou contar aí como é que você pode desbloquear a sua vida. Tem link na descrição aqui desse vídeo, tá? Quer se cadastrar? Vem, porque tem que se inscrever, tá bom? É gratuito, mas vem, tem que se inscrever, tá? Show. E qual que vai ser o segredo? O que a pessoa vai aprender ali durante a semana? Eu vou contar no primeiro dia. Suspense. Vem, só vem. Show. E lembrando também, não esqueçam de seguir @FernandaPonzetto no Instagram. Lá todo dia você vai postar alguma coisa, todo dia tem informação. Então, se você quiser saber mais quem é a Fernanda, como que a Fernanda trabalha no dia a dia dela, tá bom? E principalmente saber mais sobre constelação familiar, é só seguir @FernandaPonzetto no Instagram. Isso aí. Show. Seja família, seja empresa, vem pra cá pra desbloquear. Show, Fê. Obrigado. Obrigada. Né? Super obrigado. Acho que foi mais do que esclarecedor tudo que você falou aqui pra gente. Muito né, rico de informação, né? Muita Que gente bom, que que bom. não tinha esse conhecimento. Agora já tem aí A gente, né, não tinha esse conhecimento. também. Que então, bom, que tudo bom, novo isso aí. foi muito bom. Fico feliz. Show, pessoal. Muito Obrigado. obrigada, E até hein? a próxima, pessoal. Até a próxima, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.